começar a nossa reunião. Temos aqui hoje um professor ilustre, amigo antigo da casa, colaborador nosso aqui na disciplina de ginecologia, o professor Ademar Longato Filho. O professor Ademar Longato, ele hoje é docente da Escola de Medicina da Universidade do Minho, em Braga, em Portugal. Tem uma série de funções de pesquisa, pesquisador na área de câncer. Mas eu vou falar do Ademar nosso aqui, né, professor Venâncio, que está aqui presente hoje também. O Ademar sempre trabalhou aqui, é um grande citopatologista, e ele trabalhou na FOSP, trabalhou ligado a essa área, e aqui no departamento de patologia, na divisão de patologia, junto com o professor Venâncio, e tem uma série de colaborações conosco, em especial ligados a HPV e a câncer de colo do útero. Então, agradecer mais uma vez. Ele veio para cá, não está mais aqui, né? Agora só lá no Minho, mas ele tem os laços brasileiros dele aqui, e nós nos encontramos. Aí eu vi uma fotografia dele de 2023, que ele tinha feito uma palestra para nós aqui sobre o que aprendemos, o que não aprendemos sobre o HPV, o teste molecular do HPV. E aí eu convidei de novo, junto com o professor Nilson, para que ele viesse aqui, e ele sugeriu esse tema: desigualdades na adesão ao rastreio do carcinoma do colo do útero. É um drama sem solução? Então vamos ver o que o professor Ademar vai nos dizer sobre esse drama, se tem solução ou não, e o que nós devemos fazer. Exatamente. Obrigado, viu, Ademar? E agradecer ao professor Venâncio, professor titular de patologia, que também é muito ligado ao Ademar, e a nós também aqui na divisão de ginecologia, na disciplina, que veio nos prestigiar aqui também. Ademar, por favor. O Nilson. Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer estar convosco aqui, e repartir um pouco das coisas que a gente tem feito mundo afora, com várias parcerias, sobretudo parcerias aqui, com o pessoal da gineco e da patologia. Temos aí um namoro muito grande de longo tempo, né, para fazer pesquisas e tentar implementar aqui coisas que são cientificamente importantes para melhorar o atendimento em relação a essa especialidade do câncer do colo do útero ligado ao HPV. Então, a gente já falou de várias coisas a esse respeito durante esses muitos anos, mas o que a gente tem visto muito recentemente é um aumento bastante grande da preocupação que se tem na literatura a respeito das desigualdades que existem com atendimento àquelas populações que não são bem servidas pelo atendimento médico, que estão em pontos rurais, isoladas, em pontos muito remotos e, sobretudo, em pontos onde a pobreza prevalece diante da riqueza, apesar de terem países bastante ricos financeiramente que têm esse problema também, né? Então, essas desigualdades estão fazendo parte de inúmeras publicações, não só na área médica especificamente, né, mas também na área social, na área da prevenção do câncer do colo do útero. Existem inúmeros autores que estão buscando tentar ver soluções para que isso seja minimizado. Cá entre nós, é um privilégio estar aqui no Hospital das Clínicas e em outros hospitais que tem na região, mas não é a realidade, por exemplo, né, de todo o território brasileiro. É um privilégio a gente ter centros fantásticos ao redor do mundo em termos de tratamento, diagnóstico, conduta, o follow-up dos pacientes, mas também não é algo que se vê ao longo da maior parte da população. Então, esse tema é um tema que está superando, em alguns momentos, né, aos temas da biologia propriamente dita, do tratamento propriamente dito, né? Está tentando ultrapassar isso para conscientizar os agentes de saúde, né, que somos nós, e há uma maneira eficiente de conscientizar os agentes políticos.
né? Porque sem o financiamento, sem o suporte político, a gente não vai muito longe. Então, olha, essa é uma história natural, esse desenho é um desenho antigo da Organização Mundial de Saúde, né, onde a gente percebe, está aqui, onde a gente percebe que o ponto crucial para não se chegar à morte de uma paciente, né, está na prevenção. Além da prevenção, né, a gente tem também o que é chamado de prevenção terciária, que a partir do momento que se faz um diagnóstico, será que eu tenho estrutura para atender todas as pacientes que têm um diagnóstico de lesão? Essa é uma coisa que vem sendo discutida ao longo do tempo, inclusive na Secretaria da Saúde aqui, onde eu também tive um privilégio de trabalhar na época do governador Serra, né? Ele era muito bravo e ele exigia dados, né? E os nossos dados, infelizmente, não eram dos melhores, porque grande parte da população que nós diagnosticávamos na rede com lesão grave de colo de útero, nem sequer voltavam para buscar o resultado. Né? E a gente também não tinha mecanismo para ir atrás dessas pacientes que não iam buscar resultados. Eu falo especificamente de lesões de alto grau, que são lesões, vocês sabem bastante melhor do que eu, que são lesões onde o tratamento pode ter uma eficácia muito elevada. Né? Então, para se evitar chegar a esse ponto, né, da morte das pacientes, que infelizmente ainda é bastante alta, né, a gente teria que incentivar a prevenção primária e a secundária para ver se essa redução é factível. Se a gente olhar aqui, nesses dados, são dados muito recentes, de 21, da CA Cancer Journal of Clinical, a gente vê que a América do Sul, onde nos encaixamos, ainda continua com índices bastante elevados, tanto de incidência quanto de mortalidade. E se olharmos ainda ao redor do mundo, os países que têm a maior fatia de população são os países que têm os piores índices de rendimento, do income, né? Que nós chamamos o índice de pobreza são os maiores, que compreende praticamente toda a África, né, e grande parte da Ásia. Mas a gente também não escapa muito, né? Nosso índice de pobreza também é bastante elevado. Então, só aqui nesse slide a gente pode perceber que a pobreza está relacionada com maior gravidade das lesões do colo do útero, ou pelo menos com os desfechos mais graves dessa lesão do colo do útero. Então, só por aqui, né, por esses dados, a gente percebe que existe uma necessidade premente de se fazer alguma coisa para minimizar esses dados. E quando a gente chega ao Brasil, esses dados são também similares ao que a gente vê no redor do mundo, né, onde a incidência ela está nas zonas de maior pobreza, né, e a mortalidade igualmente. Existe aqui no Brasil um dado. Hoje o INCA tem feito um trabalho excelente, eles fazem um relatório anual sobre incidência e mortalidade. Mas, mesmo conversando com o pessoal que trabalhava no INCA, a gente vê que existem áreas do Brasil que ainda não têm informação suficiente para preencher isso. Então, se percebe que, eventualmente, né, esses dados podem ser ainda piores para a nossa população. Então, como é que a gente faz um rastreio oncológico desses de qualidade, que faz parte dos guidelines de vários governos, né? E será que a gente tem mesmo, né, esses princípios básicos do rastreio muito bem firmados na nossa rotina? Né? Será que a gente tem um rastreio que é aceitável e relativamente eficaz para toda a gente da nossa população? E não só de São Paulo, falo isso do Brasil todo. E uma vez, repetindo o que eu havia dito, será que o tratamento é um tratamento adequado e é disponibilizado para toda a população? Essas são coisas importantes. E temos aqui outro viés importante, que é a característica do teste que se usa para fazer o rastreio. Né? A gente tem, durante muitos anos, a gente baseou o nosso rastreio em citologia, né, que era um rastreio que ganhou o mundo graças à Finlândia, que tem um rastreio baseado na citologia desde os anos 50. Né, e então, nós insistimos durante muito tempo. Né, e hoje, eu vi isso
na televisão, para falar a verdade, no Jornal Nacional, né? Que o INCA lançou aí as perspectivas de fazer rastreio por teste molecular, né? E nos casos positivos a gente faz o tal do reflex teste, né? com o material residual. Pessoal, a gente tem falado isso com um grupo daqui, dessa própria escola, há 30 anos pelo menos, né? E tudo que ouvimos essa época toda foi um não, 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 não. E agora alguém acordou, antes tarde do que nunca, então estamos tentando viabilizar. Eu não conheço os detalhes do teste elaborado pelo INCA. Não vi nenhuma publicação, porque francamente não tive tempo de ir atrás, não sei nem se fizeram. Mas hoje se pensa, inclusive no Brasil, de fazer um rastreio. Qual é a grande vantagem de se usar um teste molecular para atender essas características do teste, né? É poder disponibilizar de forma igualitária para toda a região do Brasil. São máquinas, são kits, pode ter seus defeitos, não vem esse ao caso, mas não são observador dependentes, não é? Como é a citologia. Então, tem alguma vantagem. E nos casos onde o HPV, sem HPV não tem câncer de colo do útero, né, pessoal? Nos casos onde o HPV é detectado, a gente consegue investigar. Então, temos aqui, né, um rastreio que pode ser organizado. Nós não temos ainda rastreio organizado, são poucos lugares do mundo que têm o rastreio organizado. E o oportunístico, que tem um pouco a nossa cara, assim, né, que é aquela abordagem individual. Né, é o famoso já que a senhora chegou no ambulatório, vamos tentar otimizar a presença dela, não é? no ambulatório. E no rastreio organizado, a gente precisaria ter uma coisa que eu vou repetir ao longo dessa exposição, que é uma das poucas coisas onde, digamos assim, o investimento e a decisão tem que ser tomada numa pirâmide de cima para baixo. Se você não tiver o comprometimento das autoridades que podem financiar um rastreio de qualidade, a gente não chega muito longe. Então, isso é um ponto importante. É óbvio que isso vai depender de uma demanda orçamentária muito elevada, né? Mas também é uma oportunidade, pessoal, uma oportunidade da gente aumentar o leque de possibilidades laboratoriais para o nosso grupo de técnicos de laboratório, né? Então, a gente consegue ter aqui equipamentos, só ter equipamentos, não adianta só apertar no Enter, né? A gente teria que ter treinamento, saber como é que funciona, qual é o princípio do equipamento e, sobretudo, hoje em dia, que a gente consegue fazer uma varredura muito grande, sob o ponto de vista genético, interpretar, né? Porque são dados gigantescos, né? Tanto que o bioinformata hoje é uma peça essencial em qualquer laboratório. A gente precisa ter um sujeito que sabe ler aquilo tudo que a gente consegue tirar de uma amostra, não é? Então, isso aqui tudo, obviamente, requer uma organização muito importante. Pessoal, eu tive a oportunidade, aí, o privilégio de visitar alguns serviços de prevenção ao redor do mundo e não tem muito segredo cá entre nós. É até simples demais. É organização. Organização, que é uma coisa assim, você tem que ter começo, meio e fim de tudo aquilo que você faz, não é? E nessa organização você tem que ter esses eventos aqui listados no rastreio de base populacional, no rastreio organizado, né? E também na rastreabilidade daqueles dados que você consegue. Então, assim, olha, a Finlândia é ótima no rastreio. É ótima porque eles têm organização, tá certo? Meia dúzia de pessoas comparando com a China ou comparando com a Índia, né? É uma população muito reduzida, mas existe organização. Então, todos os princípios, todos os protocolos são organizados e mantidos independentemente da política partidária, que é uma coisa interessante. A política partidária não é exatamente a política de saúde, são coisas diferentes. Quando elas andam de mão dadas, ótimo, né? Excelente, a política partidária está acompanhando a política de saúde. Mas a política de saúde ela só muda, né, se houver um incremento de alguma identificação importante sob o ponto de vista científico. Foi o que aconteceu com o teste de HPV, é o que está acontecendo agora com a metilação, que eu falei no passado. Então, isso tudo aqui deveria ser posto em causa para nós, né? A gente deveria discutir isso com as autoridades de saúde, que é uma das formas que eu insisto de organização. Então, olha, isso aqui é da Organização Mundial de Saúde, né? Isso está publicado nesse artigo, que é livre na literatura.
segundo a Organização Mundial de Saúde, os governos têm obrigação em matéria de direitos humanos de reorientar as políticas e programas de rastreio, ou seja, apareceu coisa nova, que é importante, está solidificada sob o ponto de vista científico, implementa-se, né? Mesmo que demore um certo tempo, óbvio que você não muda da água para o vinho no estalar de dedos, mas implementa-se. E a ideia disso é manter uma qualidade para todas as mulheres sob o ponto de vista reprodutivo e saúde sexual. Todas, né? Independentemente da origem, religião, aptidão, preferência sexual ou coisas do gênero. Não é? Esse slide eu gosto muito, pessoal. Esse slide é do IARC, foi publicado nessa revista aqui. Então, é uma forma de um organograma das coisas principais que a gente tem que ter em mente a respeito de minimizar aquilo que o título aqui busca, que é minimizar as desigualdades no rastreio, né? Então, a gente tem que ter aqui infraestrutura adequada, tem que ter um grupo de trabalho bem treinado, tem que ter facilidades no implemento do diagnóstico e no tratamento, tem que treinar o pessoal todo que está envolvido com isso, e olha como começa, né? Com o governo, com a liderança governamental, né? É aquela coisa da pirâmide invertida, né? E tem aqui uma série de coisas importantes, onde hoje no mundo da mídia facilitou a vida. A gente não recebe o SMS do pessoal quando vai ter chuva forte, coisa e tal. Atenção, né? Por que não vai receber informações a respeito de prevenção de doenças que são preveníveis? Tipo assim, alertar as mulheres, olha, atenção, né? Você passou do tempo, seria melhor você procurar um ambulatório, né? Alguma coisa assim. Hoje, com a mídia tão desenvolvida, e-mail, redes sociais, eu sei que existem redes sociais, pessoas, eu não sei mexer naquelas coisas não, mas enfim, tem SMS, eu sou da turma do SMS, passa, né? Compartilha esse tipo de informação que é extremamente importante, né? Então a gente vê aqui, quando isso é feito de uma forma organizada e sem espaços entre um governo e outro, né? Quer dizer, aqui a gente costumava brincar que o governo que trata da área da saúde inventa a roda cada vez que muda o governo, né? Então, opa, estou inventando aqui a roda, inventei o fogo, né? Quer dizer, não muda, né? Tenta manter o que é um protocolo científico bastante bem estabelecido no mundo de forma contínua. Esse slide causou uma coisa muito engraçada, porque eu vi uma primeira vez que eu vi esse slide de um colega que trabalha também com prevenção, fala que o ideal para a mulher é 90, 70, 90. Que são as medidas da mulher, não é? Uma mulher vai ficar muito felizinha se tiver, né, um corpo 90, 70, 90. Então, assim, isso aqui é o que a Organização Mundial de Saúde lançou alguns poucos anos atrás, depois eu tenho um outro slide para exemplificar isso, que seria o ideal para qualquer população, inclusive aquelas que são mal servidas de serviço médico, né? Tentar, de alguma forma, otimizar a vacinação, que, em termos de prevenção primária, é a mais adequada, né? Chega antes da doença, antes da lesão. Então, cerca de 90% das meninas até 15 anos estarem vacinadas. Depois, 70%, né, das mulheres, né, rastreadas até 35 anos ou 45 anos numa segunda vez, né, porque não só a vacina, mas se recomenda que, mesmo vacinadas, se faça algum tipo de screening. Esse screening que é alertado aqui é um screening molecular, né, para ver HPV, não é, por exemplo, se tem HPV de alto risco, e 90% das pacientes ou das mulheres que tiverem lesão serem tratadas. Então, hoje a busca da Organização Mundial da Saúde é o tal do 90, 70, 90, né, que é uma coisa interessante a gente ver. E nessa história toda, uma das coisas que foram surgindo, que é importante para otimizar essa questão diminuir, reduzir a desigualdade, é a autocoleta. A autocoleta, ela foi ganhando espaço ao longo do tempo. Hoje a gente tem trabalhos que têm dados muito robustos a respeito da performance da autocoleta em termos diagnósticos, não é? Se assemelham em grande parte àquilo dado pelo clínico. Eu vou mostrar um slide que mostra vantagens e desvantagens sobre isso. E esse foi uma entrevista que se fez com mulheres
do Reino Unido, da Suécia e dos Estados Unidos, mostrando que grande parte delas aceita fazer autocoleta, porque reconhece na autocoleta uma forma prática, né? E a gente vai ver que tem uma série de incômodos que são repetidos ao longo do tempo, que as mulheres se queixam a respeito da coleta em ambulatório. Olha, esse slide está pequenininho, pessoal, mas vai ficar aí para vocês. Isso aqui foi publicado no informativo HPV da Sociedade Internacional de Papilomavírus recentemente, e onde exatamente o título é como a gente melhora o rastreio para populações que são mal servidas sob o ponto de vista médico, né? Eu salientei algumas coisas aqui. Então, a primeira coisa é melhorar a educação. Pessoal, por incrível que pareça, quando a gente faz esses questionários, mesmo em países muito desenvolvidos, o grau de conhecimento sobre o HPV e as lesões do colo uterino é muito baixo, mesmo em países com boa educação. Então, uma das coisas é tentar melhorar, né, a educação, melhorar as informações a respeito do HPV e da necessidade que se tem de fazer de rastreio, por conta exatamente das consequências bastante ruins, bastante, digamos, perigosas para a saúde da mulher, não é? Tem, dentre o que a gente pode fazer para vencer as barreiras, mais uma vez, a autocoleta se destaca. E não só a autocoleta, desculpa, estou apertando o botão errado. E não só a autocoleta, depois a gente vai ver também a urina, que é um grande xodó da literatura atual a respeito de prevenção, né? Que a urina é uma coisa fantástica. Tem 3 elementos, pessoal, que eu acho que são importantes para a avaliação de um médico, né? Urina, fezes e escarro. Então, eu sei que não são elementos, né, que gozam de grande prestígio, né? Mas se a gente souber olhar esses 3 elementos, eu acho que a gente consegue depreender algumas coisas interessantes, né? A gente tem também uma coisa importante, que aqui no Brasil, nesse ponto é legal. O rastreio tem que ser oferecido de graça, né? Você tem que fazer o famoso catch-up, né? Você vai lá e tenta ir atrás da população, sobretudo as que vivem em zonas mais afastadas, e oferecer o rastreio gratuitamente, que é uma coisa extremamente importante. Em alguns países, eles são oferecidos a baixo custo, mas é um custo simbólico que é para manutenção apenas do sistema funcionar, né? Então eu tenho aqui, isso é importante, as notícias fake que se faz, sobretudo com vacinação, vocês devem ter visto isso milhares de vezes, então tentar dirimir o impacto negativo que as notícias falsas fazem no sistema, em todos os cenários da prevenção do câncer do colo uterino, né? E uma coisa que eu salientei aqui é que de novo, elas falam, a autora, na verdade, ela fala em autocoleta e também em relação à urina, que vai vir mais tarde. Esse site é de graça, basta se inscrever. Você se inscreve e recebe mensalmente 2 revisões, que são só de gente escolhida a dedo, falando sobre determinados assuntos que têm a ver com HPV e todas as relações que ela tem com câncer e lesões cancerosas. Pronto. E aí, para fazer a autocoleta, esse timeline está bastante interessante, né, que mostra, eu não sabia que antes de Cristo já tinha alguma coisa parecida com espéculo, mas esses autores falam que alguém inventou um espéculo primitivo para examinar o colo do útero das mulheres, né? E isso veio, ao longo do tempo, veio validando a importância do espéculo da inspeção visual, que depois veio a colposcopia, né, e depois a citologia, que tem um timeline importante, né? Mas o que a gente vê aqui é que em 2023, a Organização Mundial de Saúde, né, ela colocou o teste de HPV por autocoleta como algo importante e confiável para fazer prevenção. Então, essa aqui é uma das coisas mais importantes. E também, né, existem vários devices, vários, digamos, escovas e tampões que têm sido usados aqui, né? Não sei se, eu confesso que eu não conhecia esses tampões, né? Os tampões, é tipo Tampax mesmo, né? Eles são feitos normalmente com produtos naturais, para evitar qualquer tipo de
de resposta inflamatória importante. Alguns levam canabidioides, né, que servem não só para colher material, mas servem também para minimizar algum tipo de dor ou algum tipo de incômodo que a paciente tenha, né, e eles também são usados para colher material. Os dois aqui, né? Esse aqui, ó, a Evelyn, é a mais famosa, é da Holanda, já tem uma tradição bastante boa e bastante grande. Essas duas, né, a Dye é inglesa e a outra, essa aqui até é americana. Vem em umas caixinhas, tem autocoleta, você inserta esse tampão por 20 minutos, alguma coisa assim do gênero, cada uma tem um protocolo, aí você retira, coloca no envelope asséptico, põe na caixinha e é porte pago. Vai diretamente para o laboratório e pode fazer não só HPV, pode fazer toda a microbiota, né, enfim, e ver assim, Gardnerella, ver algum tipo, ver os lactobacilos. Hoje a gente sabe que os lactobacilos têm os lactobacilos que são do bem e outros que nem tanto, né? Então, esse é um avanço bastante grande, né, que seria interessante. Eu não vi no Brasil. Se alguém viu aqui no Brasil, depois você me conta. E aí, é só um resumão, né, das coisas que a gente tem feito. Opa, era. Pronto, voltou. Não voltou. Pode? Pronto. A respeito de tudo que envolve essa questão da autocoleta, né? A respeito de avançar e derrubar barreiras que ainda eventualmente existam na coleta do Papa Nicolau. Pessoal, nós estamos no século XXI e grande parte da população não faz o Papa Nicolau, o teste de HPV, até colposcopia, o que quer que seja, por barreiras que envolvem questões culturais e religiosas. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. Não é? Então, assim, eu vi cenas desinteressantes ao longo da vida a respeito disso, né? Então, é muito importante que esse passo a passo relacionado com a autocoleta seja respeitado e seja entendido. Esse é um slide que eu adoro. Também foi publicado ano passado a respeito das comparações, vantagens e desvantagens da amostra colhida pelo clínico e da amostra por autocoleta. Então, as vantagens da autocoleta é que é mais confortável, segundo a maioria das pacientes entrevistadas, é menos dolorida, né? Elas não se acanham, né? Muitas pacientes reclamam que ficam meio inibidas na coleta e que é muito fácil fazer. Não é? Agora, em compensação, a coleta feita pelo clínico, obviamente, a expertise do clínico nesse ponto é absolutamente substituível, e você vê o colo. Né? Você pode, eventualmente, não ver nenhuma lesão que seja diagnosticada por uma autocoleta, mas vendo o colo, você pode ver que aquele colo tem determinados tipos de alterações que são importantes, por exemplo, fazer uma biópsia ou coisa assim do gênero. Então, os dois têm vantagens e desvantagens. Né? Quais são as barreiras? Né? As mulheres sempre falam que uma das barreiras mais importantes é que elas têm medo de se machucar. Né? De colocar um device e têm medo de machucar. Outra barreira muito importante é que elas têm medo de que a amostra que elas escolheram não seja suficientemente boa para se dar diagnóstico. Né? Então, isso é uma coisa a se superar. Como eu dizia, as barreiras pela amostra colhida do clínico é que elas se sentem confortáveis, né? E algumas mulheres de zonas mais rurais acham que depois da colheita vai ficar doente. É como tomar vacina. Né? Tomei vacina da gripe e fiquei gripado, culpa da vacina. Né? Então, é mais ou menos isso o raciocínio de algumas mulheres. Né? Pronto. Isso aqui é uma coisa interessante porque introduz Não introduz nada, agora introduz. Né? Porque introduz uma comparação de performance laboratorial da autocoleta com outro personagem que está surgindo na literatura, né? Que é a urina. Tá? A urina, ela tem sido reportada assim, por diferentes trabalhos com algo extremamente útil, né? E não é nada invasivo, é o único método onde você consegue fazer uma série de avaliações e claramente não tem nada de invasivo. Então, a gente vendo aqui os vários testes, os testes mais comuns que a gente tem na rotina, né, a gente vê que o índice de concordância é extremamente elevado, tanto para a urina quanto para a autocoleta.
Então, isso fala muito favoravelmente à urina. De onde vem o HPV da urina? Muito provavelmente é o que a gente chama de HPV de arrasto. Né? Você tem uma série de secreções que vão sendo formadas ao longo do tempo no canal vaginal, né? E, eventualmente, na hora da micção, você pode estar arrastando essas, não só células, você pode estar arrastando aí fragmentos de DNA e coisas assim. E a outra, né, que é mais polêmica, que é o transrenal, né, que são proteínas ou fragmentos de DNA que estão na circulação, né, e que passam pelo glomérulo. Né? O glomérulo é mal visto pelo pessoal que estuda. Eu adoro o glomérulo, pessoal, vou confessar. Então, assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de imaginar como é que chega na urina tendo fragmento na corrente sanguínea e não passa por um glomérulo. Né? Mas, enfim, existe a via transrenal que até agora, francamente, eu não entendi como é que isso acontece. Mas, enfim, a via mais comum, e esses autores são os melhores em urina. É um grupo da Holanda, onde os caras desenvolveram um super trabalho. Então, como vocês podem ver aqui, eu consigo, através da urina, ver uma série de elementos, inclusive eu consigo fazer metilação, né? Que hoje em dia está cada vez melhor. A gente consegue analisar segmentos metilados que você não precisa, cá entre nós, não precisa nem saber se tem HPV ou não. Se tem aquela metilação importante diagnosticada, você sabe que aquela paciente, se não tem, vai ter uma lesão grave logo, logo. Então, são pacientes que, mesmo que na colposcopia você não enxergue nada, são pacientes que, muito provavelmente, né, devem ser recomendados a ter um follow-up um pouquinho mais apertado, porque existe uma chance, um risco maior. Né? Então, esses pacientes aqui, esse estudo aqui é muito interessante e é daquela revista do HPV que eu falei que é de graça. Né? E aí, eles fizeram esses dois quadradinhos. Né? Segundo eles, na experiência deles, eles trabalharam muito com o pessoal de boa educação, enfim, aumenta a participação das pessoas. Né? A urina é fácil. Né? Tem, inclusive, uns Colli-Pee, que são... bom, vocês sabem aqui, a gente trabalha com Colli-Pee, mas assim, que são frascos que podem ser transportados, fácil coleta, enfim, então aumenta a participação. O pessoal da Holanda é um pessoal, eu também conheci a turma do Chris Myers, que é um pessoal muito bom na área, e eles estavam com um problema. Eles são tão adiantados em tudo que, em um certo ponto, começou a ter uma redução da participação das mulheres no rastreio. E digamos, o racional era sempre o mesmo. Eu faço isso há tantos anos, não vou ter mais nada, deixa para lá, uma chatice, não vou ter um ambulatório, etc. Então, com a autocoleta e com a urina, eles aumentaram quase que exponencialmente essa participação, porque fica muito fácil. Então, o governo manda para a casa da paciente o frasco para autocoleta ou o frasco de urina, o paciente colhe, coloca naquele envelopinho hermético, coloca numa caixinha de correio e ela chega no laboratório central. Se ela tiver alguma coisa, ela é chamada para fazer colposcopia, etc. Se não, fica para uma próxima. Né? Então, aqui, olha, o que é que falta saber com a urina, segundo esses autores? Fazer um estudo populacional, né? Para a gente saber se, numa população grande, a urina se mantém como útil. Né? E aí fica o desafio para quem está fazendo mestrado e doutorado, que tal um estudo populacional aqui na casa? Né? Eu acho que dá para fazer, não dá, Maricia? Exato, com funcionários, enfim, só você pegar só do sistema USP, entre funcionários e alunas, né, dá para você fazer um estudão muito robusto e fica aí o desafio, né, para a gente ver. E, obviamente, também precisa se fazer na urina um estudo grande para ver se a metilação que a gente consegue detectar em alguns casos na urina, ela se repete ao longo do tempo. Né? Isso é muito importante. Esse é um estudo mexicano. Para quem não conhece, o México é um super país em termos de rastreio de colo do útero. Eles têm lá 2 ou 3 autores muito bons, que nos anos 2000 mudaram a cara do rastreio na América Latina, e eles deram sorte que o ministro da Saúde na época era um ginecologista. Então ele assinava tudo que eles pediam, ok, pode fazer, eu acho que é legal. Mas assim, hoje o México é uma referência em termos de prevenção. Né? Então,
Aqui, olha, de novo, voltando às barreiras, né, são barreiras socioeconômicas. Às vezes a paciente não sabe rigorosamente nada, ou muitas vezes a paciente não sabe rigorosamente nada da importância do rastreio e também não tem acesso às formas de rastrear. Então, essa deslocação às vezes é complicada. É por isso que as unidades móveis de muitos países, inclusive do Brasil, são importantes, porque ela chega até a paciente, né? Então, olha, dificuldade de manter um pessoal bem treinado, né? Dificuldade em relação àquilo que eu já tinha mencionado, a vergonha que algumas pacientes sentem, ao sexismo ou machismo de alguns maridos e companheiros que proíbem a mulher de qualquer tipo de exame ginecológico, né? Então isso é algo a se vencer. O mínimo conhecimento a respeito de um teste, né? O que significa fazer um teste de rastreio. Bom, enfim, essa questão, olha o sexista aqui, né? Essa questão cultural e religiosa é bastante importante. Algumas religiões, né, como eu vou mostrar aqui, são assim, uma barreira quase que intransponível, né? Culturalmente falando, né, se o companheiro é sexista, a gente leva a polícia junto e a gente resolve essa questão, né? Vai na base do tranco, né? Quando é religioso é mais complicado, porque são crenças que estão muito arraigadas às pacientes, não é? E elas mesmas têm dificuldade de aceitar um rastreio. Esse estudo é um estudo que eu participei, do Elevate, que é um estudo que compreendeu Bélgica, Portugal, Brasil e Equador, é um estudo grande que a gente fez juntos, onde esse mapa que vocês estão vendo é um mix entre Brasil, Equador e Bélgica, né? E Portugal, né? Que é exatamente vendo que a gente detectou que uma das coisas mais importantes em termos socioculturais é a religião, né? E a mentalidade conservadora. Muitas outras vezes a educação e a pobreza, né? Que a gente pode ver, sobretudo, em zonas do Brasil e do Equador, né? E aqui o que a gente pode melhorar é exatamente, vou resumir aqui, é a comunicação, a intervenção, né? Uma das coisas que é interessante, o Reino Unido é o meu último slide que está mais à frente, o Reino Unido nesse ponto é muito interessante. A gente tem os meios, né? A gente tem conhecimento, tem opções de fazer rastreio. Então, deixa de deixar as coisas na gaveta e vamos partir para as ações, né? Esse aqui é da Índia. Foram na mesma toada. A Índia tem um pequeníssimo problema, né? Mais de 1 bilhão de mulheres para eles tratarem, né? Então, a gente sabe que, apesar de todos os esforços da Índia, eles têm esse problema, a quantidade, né? Um dos melhores epidemiologistas em termos de HPV, falecido, era o Sankakanarian, acho que é assim que se fala o nome dele, não é? Que faleceu esse ano, ou no final do ano passado, que é um tipo que deu uma volta total para melhorar o rastreio na Índia. E aqui eles vão na mesma toada, eles vão aprender com a vacinação, que teve um trabalho muito interessante que eles fizeram em Bangladesh, né? Aprender quais são as posições governamentais, o planejamento. Você imagina cuidar de pelo menos 1 bilhão de mulheres em termos de rastreio, não deve ser uma coisa muito simples, né? E as melhorias que estão relacionadas, sobretudo, com o diagnóstico e a infraestrutura de tratamento. A gente sabe que na Índia tem alguns dos hospitais mais avançados do mundo, né, ligados àquela empresa Tata alguma coisa, se eu não me engano, que fabrica carros, etc. Os caras têm mesmo um hospital oncológico de ponta, né, mas tem zonas que simplesmente não tem nenhum ambulatório, onde as pacientes são tratadas, na verdade, no chão. Isso foi testemunho de um amigo meu, né, que teve lá, olha, a gente estende lá algum tecido, né, põe a paciente deitada, porque não tem nem sequer maca para tratar. Então, isso é complicado, né? E, obviamente, a implementação, sob o ponto de vista social, de novo, né, é avançar na comunicação. E esse é um timeline da vacina, pessoal. A vacina ainda é bastante subestimada no mundo todo, né? Tem alguns lugares da Europa que tem uma vacinação fantástica, outros nem tanto, né? E o Brasil soube também, pelo Jornal Nacional uns tempos atrás, que a gente joga vacina fora,
né? Porque vence, não usa e joga a vacina fora. Então, assim, tudo que eu tenho lido a respeito de vacina, o lugar ideal para vacinação é na escola, né? Então, conversa-se com os pais dos alunos, conversa-se com os diretores, os professores e vai até a escola. A gente tem trabalhos publicados com o pessoal daqui que mostram exatamente que quando essa técnica de ir até a escola é implementada, o índice de aproveitamento da vacinação passa os 90%. Então, retomar o que a gente já fazia. Não sei se algum de vocês tomava vacina para meningite na escola, né? Então a gente saía, de repente tinha uma fila estreita, tinha lá um brutamontes que segurava a gente né? E alguém aplicava a vacina, né? Não precisa chegar a esse ponto, mas podemos conversar, né? Quem sabe voltar ao passado não é tão mal assim a respeito da vacinação. Então, olha, esse é um timeline interessante, mas eu destaquei dois pontos importantes. Para 2030, a gente tem aqui tentar se aproximar da eliminação dos HPVs, tentar o máximo possível implementar a vacinação em países muito pobres. E nesse ponto, alguns lugares da África rejeitaram a vacinação que o Bill Gates Foundation ofereceu de graça, né, por questões, de novo, culturais e religiosas. Mas existe muita gente de posses que está oferecendo a vacina a preço de nada, né? Então, seria bom implementar. E o Brasil, né, com acertos e defeitos, também tem um programa de vacinação que é bastante respeitável, apesar de ter uma vacinação em baixa em muitos sítios do país, né? Em 2044, tentar eliminar, ou pelo menos reduzir ao máximo o HPV, ou aumentar a vacinação em países ricos. Por incrível que pareça, todas as vezes que eu trabalhei com populações grandes, as populações de baixa renda foram as mulheres mais acessíveis às informações. São as mais cordatas em participar do rastreio. E as de melhor educação dizem, você está querendo saber muita coisa sobre minha vida, não vou falar sobre isso, etc. Então, às vezes, a gente tem dificuldade e a gente não espera encontrar, não é? Bom, enfim, e a ideia é chegar até 2070, isso passar rápido, não é? Em tentar, onde grande parte da população já tenha sido vacinada, né? Isso é fundamental, sou um grande fã da vacinação. Olha, esses dados são americanos, não é? De uma revista muito importante em termos de dados epidemiológicos. Então, eles observaram ao longo do tempo, tem aqui um tempo, são dados que a vacinação foi introduzida em 2006, houve uma redução em adolescentes de 88% dos HPVs, né, todos de alto e baixo risco, e das mulheres jovens, de 81%. Então, funciona. E se a gente olhar para a lesão, no mesmo período, entre 2008 e 2022, houve uma redução de 80% de lesões graves em 3+, nessa população americana. Esse dado é fundamental, é super importante. A vacina, enfim, para quem tinha dúvidas, a vacina funciona. E agora, os últimos 2 slides, na verdade, esse aqui é um resumão de tudo que eu falei a respeito de como é que a gente deve gerenciar um sistema de prevenção. A prevenção para os países pobres e que têm maior dificuldade de acesso à prevenção não é algo simples, é complexo, porque envolve muitas variáveis, não é? Então, a gente tem que, de novo, começar pela pirâmide, a parte de cima, e ir descendo a parte de baixo das pessoas que são relacionadas a esse tipo de coordenação, não é? E uma boa governança implica nesses vários spots que estão aqui a respeito de financiamento, controle, treinamento, né? A gente não pode imaginar que uma pessoa tem um diploma de 500 anos atrás e que ainda vai ter o mesmo tipo de atividade. Vejo isso pelo meu sogro, que ele é ótimo, né? É médico daqui, só que ele está velhinho, né? Está bem velhinho, então ele fala umas coisas assim que às vezes eu fico meio assustado, mas é normal, né? Eu acho que é absolutamente normal. Se a pessoa parou de estudar, ele se aposentou há 500 anos atrás, então é normal, né? E eu queria fazer um lembrete, né, que tudo isso que eu falei está acontecendo aqui agora nessa escola. Então a gente tem aqui o professor Baracá, a Marici, o Gustavo, liderados aqui num projeto pela Lara Terner, que me deu a honra de estar aqui conosco, né, e um grupo
de ginecologistas e estudantes de doutoramento que está investindo exatamente nisso, né? Os resultados estão para sair muito proximamente, comparando a autocoleta, comparando a urina e comparando a coleta feita pelo profissional de saúde, né? E o desempenho que a gente encontra para diagnosticar lesões SIM2+, né? As lesões graves. Tá? Acho que isso é bastante importante. Então, só como take home message, como eu falei, elogiei aqui o pessoal da Grã-Bretanha, né? Hoje a gente tem os meios e tem o conhecimento suficiente para fazer um rastreio grande e diminuir abruptamente a desigualdade que existe no acesso ao rastreio no mundo todo. Então, temos mesmo que trabalhar de uma forma mais inclusiva, eu sei que a palavra inclusiva tem em todo lugar, mas é verdade, né? De uma forma mais inclusiva e meio que desafiar as autoridades de saúde a fazer o seu trabalho. Tá? Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Ademar, excelente apresentação. Obrigado. E com uma mensagem importante. Realmente, foi muito abrangente a sua apresentação e os pontos que você colocou. Estou aberto. Se quiserem saber alguma coisa a respeito, tenho gosto em tentar responder. Vamos colocar agora o tema em discussão. Vamos. Professor Venâncio, fazer o comentário, por favor. Obrigado, Ademar. Obrigado, Edmundo. Excelente apresentação, como sempre. Obrigado. E é muito importante, nós que somos ratos de laboratório, sairmos da toca de vez em quando e interagirmos não só com os agentes clínicos, como com a coordenação. E como, nesse momento, o professor Baracá está participando da coordenação dessa própria atuação na Secretaria da Saúde, eu vejo que essa sua exposição, em vez de estar sempre com os nossos DNAs, células grandes, células pequenas, falar de coisa grande como agir integradamente, vem num momento muito oportuno e muito positivo. Parabéns. Obrigado. Senhor Venâncio, eu enviei algumas das suas lâminas para a Secretaria Executiva de Saúde do Estado. Obrigado. Mandei para ela aqui da governança, do papel do... Vamos ver. Torceiro, faz 30 anos que eu torço para isso. Filasse? Obrigado. Tá. Parabéns aí, Ademar, excelente, como sempre, né? Nunca vi alguém gostar tanto do HPV que nem você. Porque se acabar, você vai ter que aposentar, porque não pode cuidar com essas vacinas. Exatamente. Eu estou quase me aposentando mesmo. Então, mas duas coisinhas para te perguntar. Esse self-collection, né? Então, as mulheres entendem tão pouco da anatomia genital, que esquece, às vezes, OB, perde preservativo, esquece, não sabe... Esse self-collection, qual é a sensibilidade, especificidade? Ou seja, falso positivo e falso negativo. Dá para acreditar? Depende da quantidade de vírus, do número de cópias? As variáveis são muitas. Na verdade, todos esses sistemas vêm com um panfletinho assim, desenhando o que tem que fazer, mas, obviamente, a explicação de um clínico é o recomendável, né? Também tem assim, o que a gente vê nessas populações que são mal servidas por atendimento médico, que não tem, não é? Quem trabalha muito bem são as assistentes sociais e as agentes comunitárias. São elementos que não dá para dispensar. São as que sabem falar a linguagem das pessoas, são aquelas que sabem como é que tem que abordar assuntos mais delicados, põe aqui, põe ali, etc. Às vezes um médico tem alguma dificuldade em explicar isso para uma mulher de zona de má educação, etc. Respondendo à sua pergunta, a performance é absolutamente semelhante de um material colhido por clínicos, né? Pode ter variáveis para mais ou para menos, mas são variáveis muito aceitáveis. De um modo geral, a performance é elevada, mesmo porque hoje os sistemas de detecção de HPV eles estão muito melhorados em relação ao que foram há 10, 20, 30 anos atrás. Então, hoje, com poucas cópias do vírus, você consegue fazer um diagnóstico, ou identificar um tipo
de HPV. E a maioria dos testes que estão agora já fazem pelo menos um rol de 14 HPVs, daqueles mais importantes oncogênicos. Então, é confiável, é bastante confiável. Mas é óbvio, né? Isso não tira aquela paciente de consultório. A paciente não existe só HPV na vida genital da mulher. Existem outras coisas, acompanhamento para gravidez, acompanhamento hormonal, alguma disfunção hormonal. Enfim, hoje tem várias coisas. Nesses que eu mostrei, nesses tampões que eu mostrei, alguns preservam o material tão bem que você consegue fazer alguma avaliação hormonal. Eu não sei exatamente qual é, mas tem sido requisitado algumas variáveis hormonais que podem ser detectadas. São tampões feitos, eu acho muito interessante, com fios de cana-de-açúcar, veja lá, né? E a inserção é feita com um material de madeira mesmo, bastante leve, o que faz com que você possa descartar esse material. Aliás, é recomendado, não num lixo especial, mas num lixo comum, né? Que são materiais que são facilmente degradáveis na natureza. São amigos da natureza. Só mais uma perguntinha. A paciente que tem um HPV positivo, vale a pena fazer a vacina? Alguns falam que não adianta, porque ela já tem resposta imunológica para o vírus, e outros falam que estimula muito. O que você acha disso? Olha, faz ou não? Por acaso, eu li recentemente um artigo que fala que sim, faz, né? Porque, sobretudo se tiver lesão, porque o nível de recorrência para lesões induzidas por HPV diminui bastante quando a paciente é revacinada mesmo, né? Então, mas isso não é 100% aceito pela comunidade, né? Existem dados muito fortes que falam que sim, é importante, e outros ainda duvidam dessa questão. Jesus, você podia falar daquela experiência que você teve numa reunião na Organização Mundial de Saúde também, por favor. Primeiro, parabéns, Ademar. Obrigado por estar aqui com a gente. Privilégio. Na estratégia global para a eliminação do câncer do colo da OMS, o que resultou foram aqueles 3 pilares. Vacinação, 90%, rastreamento, 70%, com testes de alta fidelidade e tratamento. Exato. Eu trabalho no 3º pilar, que é o tratamento, mas se eu tivesse como gestor que escolher um dos pilares, eu escolheria o primeiro, vacinação. Porque o impacto é maior. E aí eu vejo onde a gente patina muito. Você citou a questão fazer, aonde fazer na escola. Exato. Eu tenho acompanhado essa questão e eu vejo que existe barreiras dentro da nossa comunidade médica. Quantos médicos prescrevem a vacina? A gente prescreve tudo, mas a vacina a gente não prescreve. Não basta falar, tem que prescrever. A outra questão é em relação a dificuldade que nós temos de mudar do modelo do Papa Nicolau, que garante uma visita anual da paciente ao consultório, para um teste que, dando negativo, e a 85% dos casos, libera essa mulher por 5 anos para não precisar mais se preocupar com essa questão. Essa é uma outra resistência muito grande. Então, nós temos que trabalhar na educação da paciente, mas nós temos que trabalhar também dos profissionais de saúde. É um dos slides, eu não lembro qual, que fala exatamente então, isso. Essa é uma barreira que a gente não fala muito sobre isso, mas temos que falar. E uma pergunta específica que eu quero fazer para você é que, vencidas essas barreiras todas, nós coletamos o material, isso vai para um laboratório. Isso. Mas não vai fazer o teste de HPV. Existem dezenas de testes. Aí eu quero usar a sua expertise para perguntar, dentre os testes existentes, qual que você recomenda e qual que é o melhor e quais são as dificuldades de cada um? Assim, bom, voltando, é verdade. Educação médica é complicada. A maior resistência, como eu mostrei num slide, a maior resistência que a gente encontra não é nas pacientes pobres, mas nas pacientes de alta escolaridade. Essas que, às vezes, complicam mais a resposta dos questionários, etc. Isso é verdade. Na comunidade médica, a gente viu, né, quando teve a vacinação, teve grandes grupos médicos que foram frontalmente contra vacinar para HPV. E os argumentos que eles usavam, eu
francamente, não concordo com nenhum. Né? Vão fazer nossas filhas de rato de laboratório experimental, ou vão liberar nossos filhos para ter relações sexuais mais cedo. Enfim, eu acho que nada disso é sustentável. Enfim, dos testes hoje, a maioria tem uma performance muito semelhante. Né? Isso depende muito da relação que o governo ou o laboratório privado tem, né, em negociar um melhor preço possível. Né? Eu pus aqui o Cobas, porque o Cobas é o mais frequentemente usado ao redor do mundo, mas ele só dá 2 tipos de HPV e outros um pacote com os restantes grupos de HPVs. O Aniplex, o C-Gene, ele, pelo menos na Europa, ele tem tido uma saída muito grande. Tem muita gente usando o C-Gene em vários laboratórios. Né? Então, também é uma questão de negociação. Eu lembro que quando começou a sair os testes moleculares, o governo português, pelo menos, assim, em Portugal é dividido basicamente em norte, centro e sul, e cada um tem uma coordenação semelhante. Né? A coordenação do norte, onde eu estou inserido, eles já logo de cara. Né? Hoje o teste é feito com rastreio por teste de HPV, em meio líquido. Eles estavam usando C-Gene, não sei se mudaram, né? E que dá positivo faz o Papa Nicolau e eventualmente vai para a colposcopia. Isso depende do que se achar no teste morfológico. Mas não consigo imaginar um método muito ruim. Tem, na verdade, como tem os fake. Né? Não sei se lembram, acho que quando estive aqui a última vez, mostrei um slide que foi feito pelo Mark Arben, que é um cara super bom de epidemiologia, e ele tem pelo menos, que ele identificou uns 400 tipos de teste de HPV, né, pelo redor do mundo. Né? Cerca de 10% são validados. Então, atenção, quando eu falei do teste do Wink, eu não sei onde é que eles validaram, diz que está validado, mas é algo que eu gostaria de ver resultados mais... onde é que eles publicaram, qual o tipo de teste que eles fizeram, qual a população que foi avaliada. Então, acho que isso é importante. Mas, respondendo francamente a sua pergunta, hoje, desses grandes produtores, seja Roche, C-Gene, BD, Abbott, acho que é Abbott que usa aqui, se eu não estou em erro. Né? É Abbott, né, Maria? Então, todos eles têm uma performance bastante semelhante. Ademar, com relação ao do Ministério da Saúde, eu participei de uma reunião pela secretaria quando foi anunciado o programa. Tá. E foram escolhidos 12 estados, um deles São Paulo. E o equipamento para fazer o teste é o mesmo equipamento que fez o teste da Covid. Então já começa por aí. Parece que esse equipamento é chinês, nada contra a China, mas tem coisa boa, parece que é. E o kit é de um instituto do Paraná. Sim. IP é de lá, mas nós não sabemos. Diz que foi testado, mas ninguém sabe realmente. Nós não temos notícia. É curioso de ver publicação a respeito. Não, eu acho que não tem. Né? Então, até nós... E eu acho que isso tem outra conotação, sabe? Tem uma conotação, eu acho que esse lançamento foi em 12 estados, o ministro... Aí nós tivemos que escolher um estado, uma UBS em São Paulo. Aí eu queria trazer para a FOSP, porque a FOSP tem o programa de rastreio organizado, o Conecta, que até o professor Victor apresentou aqui. Aí ele entrei em contato com a FOSP não tem esse equipamento. Aí entrei em contato aqui com o nosso DLC, com a professora Leila. Sim. Também não tínhamos aqui. Aí eu entrei em contato, liguei para uma das assessoras lá do projeto, do professor Dr. Mozart, que é o secretário, e o Barreto de Pernambuco. Certo. Ele que está liderando isso, porque foi feito o piloto lá em Pernambuco. Falei que São Paulo não entraria agora, porque nós não tínhamos o equipamento. E ela falou, não, mas aí em São Paulo tem, em Ribeirão e tem em Barretos. Falei, mas a gente queria entrar numa... Ela, não, porque você falou com o seu secretário, porque ele já combinou com o secretário de assistência especializada, não, do Ministério. Bem, aí nós acabamos entrando e optamos por Ribeirão. Mas foram para lá 300 kits, só para o lançamento, e até agora não foi mais nada. Então, veja, é meio complicado isso aqui. Nós realmente não sabemos direito. E o Ministério faz isso. Ele lançou agora,
pessoal da área de contracepção aprovou o Implanon. Só que ele aprova como aprovou o teste molecular do HPV, mas não vem mais nada. Esse é o... Então, uma das coisas que eu esqueci de mencionar, naquele estudo da Índia, que tem uma coisa muito interessante lá, é que, como eu falei, são mais ou menos 1 bilhão de mulheres, não é muito fácil de gerenciar. Então, existe uma cooperação público-privada na Índia, né, onde você disponibiliza vários laboratórios privados para ajudar ou dar um suporte naqueles laboratórios públicos que não têm condições de atender a demanda. Isso é uma coisa que... Nilo, por favor. Bom, parabéns, né? Obrigado. Não preciso repetir aqui, muitas vezes já falei isso para você. Obrigado. Mas eu queria lembrar, entre nós aqui todos, que nós estamos dentro de uma escola. E uma escola dita leis. E a gente vê certos compêndios por aí dizendo que vamos escolher o Papai Nicolau a partir dos 27 anos de idade. Sabedor que um país grande como o nosso, diferentes níveis de educação, e às vezes a moça começa a ter uma vida sexual aos 16 anos de idade. Ou antes até. E vamos chegar aos 27 anos, né? Hoje você falou da urina, tudo. E eu pergunto mais uma coisa ainda. O momento que deve ser colhido esse Papai Nicolau, uma paciente que menstrua normalmente, é importante isso também? Que tenhamos isso? Obrigado. Deixa eu acabar só de fazer, aí já pronto. Das besteiras que eu falo. Então, nessa situação, eu acho que é importante o aluno saber, porque simplesmente, hoje, ele vai, só vou colher o Papai Nicolau porque é aos 27 anos de idade, e às vezes ela tem um problema, e a paciente nem sabe o que tem. É verdade. Eu não sei se ainda mas os guidelines aqui eram 25 a 64 anos para fazer a prevenção. É óbvio. Continua, né? Continua. É óbvio que do INCA, né? Do INCA, exato. Que é o oficial do Brasil. Estado brasileiro. É óbvio que, a depender de que jovem estamos falando, a prevenção tem que começar muito antes. Se vem de uma zona onde ela já desde cedo, sei lá, com 14, 15 anos, já tem 1 ou 2 filhos, vive em uma zona muito pobre, onde a promiscuidade provavelmente, onde ela está inserida, talvez seja um pouco maior do que a esperado para uma criança de 14, 15 anos. Então, essa menina precisa ser acompanhada, não só por Papa Nicolau, mas ela tem que ser acompanhada por um ginecologista e muito de perto, né? Então, eu acho que quando a gente fala em 25, 64 anos, na verdade a gente está tentando pegar a maior fatia da população numa idade onde existe uma maior chance de ocorrência de lesão. Não significa que antes ou depois dessa faixa a gente não deva intervir mediante determinadas circunstâncias. Perfeito. José Maria, por favor, apresentar a experiência nossa com a autocoleta, que foi a tese da Noeli que você orientou, por favor. Bom, primeiramente gostaria de agradecer, né? A aula sua foi maravilhosa. Obrigado. E também gostaria de agradecer toda a sua ajuda, que foi com a tese da Noeli e as 3 publicações que nós fizemos sobre o assunto. Foi um gosto. Falar em investigação, para mim, é música. Então, gostaria de agradecer muito essa parceria. Obrigado. E ainda temos muita coisa que nós vamos fazer. Eu pedi também um PPSUS recentemente, já falei com a Lara aqui, espero a sua participação, da doutora Marici. E eu gostaria de falar do que originou, o que deu a tese da Noeli. Ela deu 3 trabalhos publicados. O primeiro, que pega a percepção e a aceitação da paciente em relação à autocoleta, e nós vimos, nesse ponto, uma diferença. Aquelas mulheres com mais de 40 em relação às mais jovens. E essas pacientes acima de 40 anos, elas tinham uma aceitação menor à autocoleta. Por quê? Porque elas estavam preocupadas de perder a consulta ginecológica, que foi algo que o professor Jesus colocou como uma preocupação também do médico. Enquanto que as mais jovens não estavam com tanta preocupação em relação a isso. A segunda que nós vimos, que também foi publicado, é que as pacientes com autocoleta, nós acabamos observando e diagnosticando maior número de tipos de HPV
do que a convencional. Nós tínhamos até 2 tipos a mais. E eu me lembro que o 33 e o 35 na autocoleta estava e a gente não observava na convencional. E a terceira, que eu acho que é o principal, foi que a gente viu também marcadores junto da citologia para mostrar progressão da lesão, ou seja, realmente aquela paciente que teria necessidade de vir ao ambulatório para fazer colposcopia ou biópsia. E essa você teve uma grande participação nesses marcadores, né? Eu me lembro de ver as lâminas. Da SOD, tudo. Tanto que nós tentamos até fazer uma patente a respeito disso, né? Mas é muito complicado colocar método como patente. Mas esse trabalho tá tendo muita citação e gostaria que você comentasse e agradecer de antemão todo o apoio que você deu para o nosso grupo. Obrigado. Olha, os trabalhos com a Noeli foram muito interessantes, porque uma das coisas que a gente fez com esses marcadores é exatamente no material de autocoleta. Por princípio, quando a gente fala fazer citologia em autocoleta é pecado. Todo mundo vai rejeitar a ideia, porque obviamente não é a forma mais adequada de fazer citologia com autocoleta. Só que a gente viu que mesmo com autocoleta, o material citológico, com esses marcadores, a gente fez o SOD, fizemos o KI67, eles funcionam. Então, assim, houve uma relação positiva muito grande em relação à citologia por autocoleta, que é uma coisa que ninguém aceita no mundo, não é? E esses marcadores e a condição clínica da paciente. Então, foi bastante bom. De um modo geral, os dados de autocoleta e de aceitação são dados globais, né? Envolve pacientes jovens, menos jovens, né? Essa questão de perder a consulta, eu acho que talvez falte um pouco esclarecer a paciente que a consulta não é só para fazer prevenção, não é? Tem outras formas de se avaliar clinicamente a mulher, e acho que essas outras formas são tão importantes quanto uma prevenção. Então, eu acho que é uma questão de a gente, de alguma forma, esclarecer isso com as pacientes, ou tentar colocar isso, viabilizar essa consulta anual, que é o que se tem feito ao longo do tempo aqui. Né? Celso. Primeiro, queria parabenizar e agradecer aí os dados que você trouxe, que são dados importantes para que o ginecologista tenha em mente, né? Você mostrou muito bem que o rastreamento seja feito por coleta do clínico ou autocoleta, eles são comparáveis. O que eu queria saber, não sei se tem um estudo comparando os resultados do teste do HPV com a citologia em meio líquido, Papa Nicolau em meio líquido, se tem essa comparação e qual é o resultado? Tem, a citologia, tem vários estudos. Eu sou citologista de formação, então não quero dar um tiro no meu próprio pé, mas assim, a citologia perto do teste de HPV e mesmo da autocoleta, ela faz diagnóstico muito menos diagnósticos do que deveria fazer. A gente reconhece muito menos lesões na citologia em meio líquido do que deveria reconhecer. Então, quando a gente fala em reflex teste, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque se a gente não encontra na citologia alterações morfológicas que justifiquem aquela positividade, essa paciente tem que ser seguida de perto. Existem estudos que mostram, então, deu teste de HPV positivo, citologia negativa, a paciente não pode ir embora assim, né? Volta em 6 meses, escolhe de novo, ou volta em 1 ano, depende do protocolo. Porque a citologia ela tem muitas variáveis, né? Quem colhe, como processa, né? Como o meio líquido, isso reduziu muito. O meio líquido foi uma mais-valia muito grande e a citologia ganhou uma melhoria diagnóstica bastante mais elevada. Mas ainda tem casos, né, tem publicações que mostram que na diferença, né, com HPV positivo, citologia negativa, essa paciente tem que ter um acompanhamento mais frequente do que seria normal uma paciente. Perfeito. Marici Tacla, por favor. Obrigada, professor. Parabéns, né? Obrigado, Marici. Bom te rever depois de um tempo. Igualmente. Eu queria só fazer um comentário curioso, que quando a Noeli queria estudar, eu pedi para ela ir, ela estava indo para o Canadá, eu falei, fala com o Eduardo Franco, porque ele gosta da autocoleta. E ele acabou sugerindo e acabamos fazendo um trabalho pioneiro aqui no Brasil, que foi muito legal. Na verdade, a outra coisa que eu queria comentar, quando falaram
nós estamos passando pela mudança, né, de rastreamento aqui no Brasil, como falou o professor. E uma das informações citadas foi da idade de término. E pelo que eu estou entendendo, eu estava até revendo, porque eu vou para o Congresso agora, a partir de 60 anos, se a pessoa tem um negativo, não há mais necessidade de fazer. Então, ainda se mantém a ideia dos 25 aos 64, mas que se acima de 60 tiver negativo, vai estar negativo. É isso mesmo? Até queria... Na verdade, isso tem sido preconizado, não é de hoje, já faz algum tempo. Né? Porque, assim, suponha que com 60 anos e um dia, a paciente entra em contato com HPV de alto risco. Até esse HPV de alto risco fazer algum tipo de lesão demora muito tempo. E a gente sabe que com idades mais avançadas, o clareamento do vírus ele é mais eficiente, não sei por que motivos imunológicos, na verdade, do que o clareamento em pacientes jovens. Né? Então, isso tem sido preconizado, sim. Mas também tem muita gente que torce o nariz para esse tipo de coisa e não aceita isso facilmente. Por exemplo, o Eduardo Franco é um que achava que tinha que encerrar com 64 anos. Isso é uma das coisas que a gente estava discutindo já há algum tempo atrás. Mas é óbvio, né? Depende de muitas circunstâncias. Né? Não é só a idade que está envolvida. Né? Se a paciente tem sempre o mesmo parceiro sexual, se tem lá 2 ou 3 testes negativos, naquele slide que eu mostrei, até 35 anos ter um teste molecular e depois tentar ver alguma coisa até os 45. Deu 2 negativos, a monogamia não mudou. Né? Então, pode até fazer, não é pecado nenhum, mas sob o ponto de vista populacional, esse que é o ponto. Uma coisa é você ter uma paciente que vai ao seu consultório. Né? Outra coisa é você pensar num rastreio populacional, onde você vai gastar milhões para atender milhões. Então, eu acho que é meio por aí. É só para fechar, a sugestão de estudo populacional, nós estamos fazendo um estudo, professor Venâncio, professor Zé Maria e o Baracá, sabe, com as funcionárias. Então, nós temos a oportunidade de, eventualmente, associar o método da urina. Sugerir na urina Com uma população grande e que tenha um coorte que vai ter um acompanhamento bem grande. Acho que é bastante possível. E a vacina, a gente sabe que é difícil, é uma batalha de dia a dia, mas nós já passamos pela transição de cito HPV. Ótimo. É uma questão de educação, bater na mesma tecla. E deu para implantar a base líquida? Que isso deu para implantar a base líquida? Estamos implantando, né, Venâncio? Não, porque esse é outro drama que eu vivenciei com a Marici anos atrás. Naquela época não deu. Está sendo comprado agora. Está sendo comprado regularmente aqui. Não, mas isso foi agora. Com o Alexandre, a Marici e eu, a gente estava... É uma luta, né? De muito tempo. Foi uma luta. Grande. Exatamente. Obrigada, viu? Só antes de passar para o professor Nilson, ele deve comentar sobre as coletas após a menopausa, né, Nilson? Que tem uma opinião também nisso, mas você citou bem a parte populacional. Isso. Ontem eu tive uma reunião com uma empresa que quer... Ele tinha ido conversar com o secretário pediu para conversar comigo e eu recebi ele ontem. E ele quer fazer, a sugestão seria fazer no estado todo. Perfeito. Então, vamos ver, eu propus para ele o seguinte, falei, faça, ano que vem é um ano importante, né? Então, faça uma... Porque nós temos no estado de São Paulo 18 departamentos regionais de saúde. Era 17, aumentou mais um, somos 18 hoje. Cada departamento regional é um estado diferente. Não é a mesma coisa o estado de São Paulo. Então, eu propus para ele, procurando linkar com o Conecta. Isso seria fantástico. Falei, oferece para o governo, porque sabe quanta a nossa população que vai dar nesse rastreamento? Você falou na Índia, 1 bilhão, né? No estado de São Paulo, dá em torno, uma conta para baixo, 8 milhões de mulheres. Opa, é uma casuística mais que respeitável. 8 milhões de mulheres para fazer o teste do HPV. É caro, sai mais caro no começo, sai. Mas você divide em 3, por exemplo, e faz primeiro a faixa mais jovem, vamos dizer assim, de 25 a... E no primeiro ano, no segundo e no terceiro. Os casos negativos só vai repetir 5 anos, então acaba economizando. Então, eu propus para ele, faz o levantamento para o estado inteiro, como seria, e faz uma benevolência. Oferece o teste
do HPV para a região de São João da Boa Vista, que dá mais ou menos umas 800 mil mulheres, que seria, vamos dizer, o piloto desse teste que vocês estão doando para o governo do Estado de São Paulo. Olha, sabe que... Isso foi ontem, eu quero ver se vai dar samba isso, mas eu pedi antes isso. de implementar no norte de Portugal o teste de HPV, a base líquida, o governo queria comprar isso e, assim, na época, que a gente que estava fazendo isso, eles ofereceram um preço, assim, porque super barato, porque eles ganham 2 vezes, né? Eles ganham na implementação do teste e da marca deles numa determinada região e tem garantido uma compra X. Então, assim, eles dão, hoje eles usam mais a Cidine, mas eles põem os aparelhos nos locais, dão os aparelhos, porque para eles não interessa vender aparelho. Não, é comodato, comodato. É então, isso. Assim, eu sugeri isso para eles. Eles ficaram de me responder, dependendo da resposta eu vou... São João da Boa Vista. Porque é o da FOSP, do Conecta. Ele é bem legal. Não sei se o senhor estava aqui no Conecta. Baracá tem que ser Mojimirim, que é a cidade do Venâncio, ou Martinópolis, que é a minha cidade. Eu sei, mas não é em São João da Boa Vista, é no Departamento Regional de Saúde, que chama DRS de São João da Boa Vista. Viu? Mirassol é top. Estamos no G4. Professor Nilson Melo, para a gente encerrar a reunião, por favor. Em Martinópolis tem um time de futebol mais bonito. AMIA, Associação Martinopolitana de Esportes Atléticos. AMIA. Né? Professor Nilson, para terminar. Ademar, queria te parabenizar pela beleza de apresentação, não só do ponto de vista científico, como você colocou várias coisas bastante importantes. Estava conversando com o Venâncio. Enquanto tiver política de governo, esse país não vai para frente. Tem que ser política de Estado. Semana passada, o Alcione, quando colocou muito bem. Não precisa fazer novas considerações hoje a respeito das redes sociais com a infância e adolescência. Já existe o Estatuto da Infância e Adolescência. Basta ser cumprido. Né? É a mesma coisa. Né? Enquanto não tiver o que tem, como disse o Venâncio, né? O Banco Central tem que ter uma autonomia. O INCA tinha que ter uma autonomia. Senão, todo mundo vai lá e põe a pá nas coisas, inventa a roda e que nós não saímos do lugar. E uma vez o Ronaldo Caiado me falou uma coisa. Né? Falou, não adianta vocês médicos. Ele falou, eu falei, mas o senhor é médico? Ele falou, não, eu fui ortopedista. Hoje eu lido e sou votado pelo agronegócio. Vocês têm que eleger uma bancada de médicos que sejam atuantes, que sejam médicos, e não que foram médicos. A partir daí vocês têm a opção. Porque é verdade, ele falou, vocês atendem de forma individual, personalística. Um secretário da Saúde, quando assina, ou um ministro da Saúde, a assinatura deles são de milhões de pessoas que podem, lá na frente, fazer as coisas. Né? Então, acho que isso é importante. A questão da vacinação. A vacinação é fundamental. A Austrália já tem o auspício de, provavelmente, acabar com o câncer do colo do útero. Não é isso? Né? Tive recentemente lá, eles colocam bastante isso. Então, eu acho que você colocou coisas importantes. E a gente, como médico, a gente esquece esse outro lado. Né? A questão da vacinação. A quadrivalente, quando foi, o preço dela custou em torno de quase 9 vezes mais barato do que no sistema privado. Um DIU de cobre custa para o governo valor de $1. $1. Né? Então, é isso, porque é a marca que está lá. Né? É a marca. Você acostuma com aquela marca, no sistema privado vai utilizar aquela marca. Né? Então, eu tenho a impressão que uma coisa do ponto de vista científico, outra coisa é do ponto de vista de saúde pública. Eu acho que prevenir é muito mais econômico do que tratar. Um câncer de colo do útero custa muito caro. E lembrar também da mesma coisa das sociedades médicas ou das diretrizes, guidelines que sejam. Uma coisa é guidelines, outra coisa é a paciente que está à sua frente. São coisas muito distintas, né? Então, uma paciente que tenha doença autoimune, uma paciente
com imunodeprimida, os guidelines não podem se encerrar aos 60 anos. Né? Então, acho que isso é um aspecto. Depende dos hábitos sexuais, de repente, separações, novas parcerias sexuais. Das adolescentes, é muito diferente. Então, Terapia guidelines é um guia em geral. Outra coisa é a paciente à frente. As particularidades são muitas e devem ser consideradas. Daí o bom médico saber discernir quando a paciente deve ser ou não atendida em determinada circunstância. Muito bom. Parabéns, professor Longato Filho, pela excelente apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço muito. Muito obrigado. E estamos começando um novo projeto de pesquisa que vai ser a tese de doutorado da Camila, junto com o Ademar.